Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos apaixonados por Cristo, porque Cristo, Ele não só reorienta a nossa vida para que a gente possa ser feliz, encontrar a paz, mas Jesus, Ele nos explica como nós devemos nos portar diante desse mundo. Vocês sabem que nós não fomos criados para esse mundo. Fomos criados para passar por aqui, para aprender as lições que Deus precisa nos ensinar, e nós fomos criados para a eternidade. Então, tudo aquilo que acontece aqui é para preparar o nosso espírito, para que a gente aceite aquilo que Deus preparou para nós. São Paulo vai dizer que nenhum coração imaginou, nenhuma mente pensou, ninguém conseguiu ainda imaginar o que Deus preparou para aqueles que amam. Hoje, essas leituras que nós ouvimos, elas são muito importantes para nós. A primeira delas, a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo começa a sua carta lembrando de vários amigos, Áquila, Prisca, o seu irmão Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, e a gente fica assim, nomes difíceis, né? Porque era o nome daquele povo lá que morava na terra de Jesus. Mas o importante é que Paulo, ao citar cada pessoa, ele está dizendo, eu não estou sozinho. O ministério de Paulo não era um ministério que ele se arrogava o direito de anunciar Cristo aos pagãos e trazia para si todas as glórias. Não, ele nomeia esses amigos para dizer, vocês são importantes na missão que Deus me deu. Se não fossem vocês, eu não conseguiria cumprir aquilo que Deus me nomeou, anunciar a toda criatura o Evangelho. E Jesus, através de Paulo, agradece cada um que conseguiu, através da simplicidade de sua vida, fazer com que ali fosse terra onde Deus pudesse reinar. Tanto é que Paulo vai dizer assim, irmãos, pensem o seguinte, nós tivemos a graça de ter revelado a nós um mistério que há muito tempo estava escondido. E agora nós, humildes pessoas, que não temos muitas posses, não temos muita inteligência, mas Deus falou a nós. Ele nos revelou este mistério para que nós pudéssemos levar o conhecimento a todas as nações. Ou seja, a nossa evangelização é para que as pessoas conheçam Jesus, é para que as pessoas experimentem Jesus, é para que as pessoas possam sentir próximos de Cristo e assim comecem a caminhar na obediência da fé. Vocês imaginam, não adianta você chegar para alguém que não crê em Jesus, ou pelo menos que não vive essa obediência da fé, e começar a cobrar dela as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós chegamos perto de alguém, a gente sempre fica cobrando, você precisa rezar o terço, você precisa fazer jejum, você precisa ter uma vida mais iluminada, você precisa não ter raiva dos outros. Não adianta eu chegar perto de alguém que ainda não conhece Jesus e que não tem o conhecimento de Deus e querer que eles façam isso, porque não vão fazer. Somente aquele que ouve o que Deus tem para dizer, aquele que experimentou o amor de Deus, aquele que se sentiu iluminado por Deus, é capaz de obedecer na fé. Porque senão serão apenas palavras jogadas ao vento. Para quem não tem fé, e isso é para nós também, então dá para você fazer uma análise da sua vida, quando a gente escuta essa palavra de Jesus, preste atenção, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar,
eles vos receberão nas moradas eternas. O que é dinheiro injusto? Você sabe o que é dinheiro injusto? Todo o dinheiro que te sobra. Você comeu, bebeu, se divertiu, sobrou alguma coisa, isso é dinheiro injusto. Olha que loucura. Se a gente não, por exemplo, eu não posso cobrar isso de vocês se vocês não conhecem. Alguém sabia que dinheiro injusto é o que sobra? Então não posso cobrar obediência na fé suas ainda. E a gente precisa crescer nisso porque tudo aquilo que me sobra é sinal que está faltando para alguém. E eu tenho que ter essa consciência. Se você não conhecer isso, se você não conhecer o amor de Jesus, se você não conhecer o mandamento de Jesus, isso é apenas palavra furada. Isso é apenas palavra que você vai atribuir a mim. Ah, isso é coisa de padre. Mas não é. É coisa que Cristo vai nos orientar. Está sobrando para você alguma coisa? Coloque isso para ajudar os outros. Faça amigos com esse dinheiro injusto. Ou seja, use a sua esperteza para que, quando você alcançar o céu, as pessoas que você ajudou possam te acolher nas moradas eternas. O que significa isso? Significa que a nossa vida, ela não pode ser resumida apenas nesse mundo. Olha o que Jesus diz. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós ouvimos há poucos dias atrás Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar por debaixo do buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas rico, o que significa? Rico não é apenas aquele que tem posse, não, gente. Rico é aquela pessoa que sempre quer para si, nunca quer para os outros. Sempre, se para mim está bom, que os outros estejam vivendo mal. Jesus vai dizer, nós não podemos servir ao dinheiro e a Deus, porque sempre o dinheiro vai ganhar. A ambição que nós temos, ela é conhecida por Deus. E aí, a gente vê Jesus falando hoje, e no Evangelho fica claro isso, que os fariseus que tinham amor ao dinheiro, eles riam de Jesus. E nós, ao ouvir essa palavra, pensa bem, tudo aquilo que me sobra, eu preciso colocar a serviço. Olha, colocar a serviço não significa você abrir a sua carteira e dar o dinheiro que sobra para o outro. Não é isso não. Que às vezes isso não resolve muito problema. Colocar serviço significa você fazer com que aquilo que você tem de sobra possa ajudar o outro. Não é dar dinheiro, não é distribuir igual Silvio Santos, quem quer dinheiro, fazer aviãozinho, não é isso. Por exemplo, uma pessoa que tem posses, ela sabe que ela tem capacidade de criar uma empresa. Cria uma empresa, um empreendimento e dá emprego para um monte de gente. Isso é usar dinheiro injusto para poder fazer amigos. Porque infeliz daquele que não agradece o seu patrão. Infeliz daquela pessoa que não vê no seu patrão um Deus que está ali te ajudando a criar a sua família. Vocês já pensaram nisso? Uma pessoa que abre uma fábrica, abre um empreendimento, tem um escritório, uma pessoa que começa a fazer bolo de pote em casa e começa a dar emprego para a mãe, emprego para os irmãos, ou às vezes chama a vizinha, uma pessoa que pensa assim, eu poderia estar limpando a minha casa, mas vou ajudar a minha colega, ela está precisando de emprego, eu vou deixar ela limpar a minha casa. A gente acha que isso tudo é coisa que não entra no coração de Deus, mas entra. Você tem condições de pagar alguém para limpar a sua casa? Faça isso. Porque você está ajudando uma outra família a ter sua subsistência. Mas eu poderia estar fazendo? Sim. Mas você trabalhou a semana inteira, dá oportunidade para outros. Isso é usar dinheiro injusto para fazer amigos. E é interessante como isso
faz com que o nosso coração seja um coração menos apertado e menos miúdo. Quando eu começo a perceber o seguinte: espera aí, a minha vida, ela é colocada a serviço, porque eu não tenho muito, mas aquilo que eu tenho serve para todo mundo. E olha, entre nós aqui, gente, eu tenho certeza absoluta, não existe ninguém que serve o dinheiro, tem certeza. Sabe por quê? Nós somos pobres, todos nós somos pobres. Alguns são mais remediados do que os outros, mas a maioria de nós somos pobres. E sempre que, na pobreza nossa, se chegar alguém na sua casa, fica sem comer? Não fica. Fica sem beber? Também não. Às vezes tem uma caminha arrumada, talvez não é o melhor colchão do mundo, né? Aqueles que passam na propaganda, na TV Aparecida, que faz cosquinha na gente, talvez não é um colchão assim. Mas tem um lençol limpinho, um travesseiro cheiroso. Olha como é que sua vida é uma vida colocada a serviço. E por que é assim? Talvez você nem saiba, mas é o próprio Deus que vai colocando esses sentimentos no seu coração, através da educação que seus pais te deram, através da alegria de você ver o outro fazendo e você querer fazer também. Olha como é que a gente vai se aproximando das realidades de Deus e vai percebendo como esse Deus que nós servimos é um Deus que nos faz desenvolver os dons que Ele nos dá. Faça amigos com aquilo que está te sobrando. Não precisa ser dinheiro, não. Na sua casa está sobrando um pouquinho de comida, talvez vá lá, bate na vizinha que você sabe que não tem tanto e diz: olha, eu cozinhei um arroz a mais. Seja até delicado, talvez se você levar arroz sem cozinhar, às vezes a pessoa vai falar assim contigo: ele está achando que eu estou passando fome? Está me humilhando, não é assim que as pessoas pensam? Às vezes tem gente que sente assim, mas se você já levar o arroz cozido, a pessoa pensa: não, é verdade, ele cozinhou mais e ele está partilhando comigo. Quantas vezes nós não fazemos isso? A gente está comendo alguma coisa na rua, passa alguém, um amigo, a gente oferece, ainda que a pessoa não queira, mas a gente na nossa pobreza oferecemos para o outro. Gente, essas coisas são tão bonitas, só que na rapidez da nossa vida, muitos dos momentos a gente não percebe essas coisinhas pequenininhas que vão acontecendo no nosso dia a dia e que vai comunicando os outros Deus. Olha, se a gente soubesse mais das coisas do céu, seria tão mais simples a nossa vida. Eu tenho andado por aí e nós celebramos a missa de finados. Aquela homilia de finados, muita gente não sabia daquelas coisas de purgatório, que a nossa alma vai para o purgatório, que as pessoas todo mundo achava que ia para o purgatório as pessoas que são más. As que são más não vão para o purgatório, elas vão para o inferno mesmo. Purgatório é para nós, que precisamos de purificação. E olha, quão Deus precisa nos purificar no nosso relacionamento com o dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, a igreja, muitos de vocês estão pensando que eu estou preocupado com dízimo. Não tem nada a ver isso aqui. A relação com o dinheiro e com as coisas, com os bens materiais, repousa naquilo que você... Qual que é o seu relacionamento com aquilo que você possui? Você possui as coisas, ou seja, as coisas para você são usadas para a sua felicidade, para o seu prazer, para você fazer amigo, para você ter pessoas que estão próximas, ou você é usado pelas coisas. Tem gente que fica encantado com as cifras, com os zerinhos que está na conta do banco. O que adianta isso? O que adianta você ter muito, mas se você não tem amigo, se você não consegue chamar o outro para comer um churrasco, se bem que churrasco nesse tempo está difícil, a gente está comendo asinha de frango e linguiça, porque carne de boi está muito caro. Mas só de você partilhar aquela linguicinha, aquele pedacinho de carne de porco com o seu amigo, um pouquinho de cachaça não faz mal num churrasco. Partilhar a vida. Muita gente acha, quando eu sou convidado para churrasco,
Eu não sei se acontece com você. Nós não somos convidados para comer carne. Nós somos convidados para quê? Para viver, conversar, jogar a conversa fora, contar as novidades para o amigo. Claro que não falar mal dos outros, isso é pecado. Mas contar, partilhar o que nós estamos vivendo, quais são as nossas alegrias, quais são as nossas tristezas, quais são os nossos sonhos. Às vezes, um quilo de linguiça para 50 pessoas, mas naquela conversa, um vai lá, um menino corre, rouba um pedacinho, a gente começa a viver. E a gente precisa valorizar essas coisas. Vir à igreja. Agora estamos voltando, né? Não sair correndo depressa, cada um chuchando o seu carro e voltando para casa. É momento da gente encontrar a comunidade. Antes da missa, a gente não pode conversar, porque todo mundo está se preparando para a celebração. Mas depois da missa, a gente vai conversar um com o outro, vai sair com um amigo para a porta, parar um pouquinho ali no adro, contar, você está sabendo, fulano de tal formou, olha que bonito, hoje é médico, hoje é administrador, olha o meu filho passou no concurso, ele está trabalhando na limpeza da rua. Gente, se nós soubéssemos fazer com que as coisas trabalhassem para nós, e não nós trabalhássemos para as coisas, nós seríamos muito mais felizes. Que hoje Deus nos permita a gente ter um relacionamento com os nossos bens, com o nosso dinheiro, não um relacionamento doentio, capaz da gente colocar os nossos bens acima de Deus, Deus me livre nisso, mas pensar que tudo aquilo que eu tenho é para que eu possa ser feliz e fazer os outros felizes. Que Deus nos permita experimentar essas coisas na nossa vida, ter esse conhecimento de como nos relacionar bem com o dinheiro, para que a gente possa ser obediente na fé. Para que a gente saiba partilhar, não só com a igreja, isso aí é dever, dízimo é dever, não tem jeito de a gente escapulir dele, mas caridade não é dever, caridade é escolha. Você ajudar a escolher alguém que passa por necessidade. Aí você pensa assim, eu tenho o poder de ajudar alguém, que alegria que eu não estou vivendo na forca. Se nós soubéssemos valorizar essas coisas, nós seríamos tão mais felizes. E eu rezo, irmãos e irmãs, primeiro para mim, para que Deus purifique o meu coração no meu relacionamento com o meu dinheiro, que ele possa ser para servir a comunidade, que ele possa ser para servir quem não tem. Mas rezo também para que Deus possa colocar isso no coração de vocês, para que vocês não sejam escravos da moeda, escravos das coisas, mas pelas coisas vocês sejam homens e mulheres livres. Que Deus nos ajude a sermos assim, para alcançarmos a alegria e para alcançarmos também a sabedoria de Deus. Rezemos no instante de silêncio e peçamos a Deus essa graça. Senhor, que nós não sejamos escravos dos bens materiais, que a nossa vida não se resuma, Senhor, a servir essas coisas, a perder tempo com essas coisas, mas que tudo que nós temos e possuímos possa ser para que eu possa fazer as outras pessoas mais felizes. Agora, Senhor, eu rezo por aquele que me emprega, aquele que partilhando o que tem, me dá capacidade de alimentar minha família, me dá capacidade de ter o meu lazer, de ter o meu descanso. Rezo, Senhor, por aqueles que, através do seu trabalho também, permitem que eu receba a minha aposentadoria. Eu contribuí agora, eu recebo, outros contribuem para mim. Agradeço pela vida deles. Rezo por aqueles que estão trabalhando. Rezo por aqueles que partilham, Senhor, com a igreja,
e tornam possível que ela sobreviva, que ela possa realizar seu trabalho de evangelização. Quanta coisa boa, Senhor, o Senhor tem nos dado. Que o dinheiro não seja uma prisão para nós, mas seja uma maneira pela qual a gente utilize para disseminar alegria e felicidade nesse mundo. Amém.